Cheguei! Olá, doutora Rosângela, que Tudo bem? linda! Tudo ótimo! Melhor agora! E a senhora já estava recebendo vários coraçõezinhos aqui, o pessoal super vibrando aqui, muito Ai, que delícia! bom! Então, beijo para todos. Desculpe a demora aí, que me atrapalhei um pouquinho, ainda estou um pouquinho, vamos dizer assim, enferrujada nos Instagram, mas eu estou aprendendo, estou bem digitosa. E eu falo da curva de aprendizado, né? Todos nós estamos aprendendo o tempo todo, então está sendo um baita desafio que a gente foi colocado agora, né? Essa questão de vivemos Exato. agora online de verdade, porque não podemos sair, não podemos palestrar, não podemos um monte de coisa, mas vamos usar o que a gente pode. E aí, viva Exato. todo esse aprendizado que está acontecendo. Eu estou muito, É, muito, muito feliz. Eu sei que para muitos que já estão aqui com a gente, dispensa apresentações, mas ainda assim eu quero, antes de falar da doutora Rosângela, eu quero me apresentar, porque afinal de contas, a minha página, quem me acompanha, existe um nome, né, que é o Afinando Corpo e Mente. E muitas das vezes não conhecem quem está por trás do Afinando Corpo e Mente. E quem está por trás sou eu, Aline Bitton, terapeuta holística, analista comportamental e especialista em cuidar das pessoas que sofrem com o peso. E eu falo que não existe sofrimento pequenininho ou grandão. Se você tem realmente algum sofrimento com relação ao que o espelho te conta, é ali que precisa ser cuidado. Porque é como se fosse uma força maior, né? Quem sofre com alimento, que não consegue parar, que não consegue vencer uma compulsão, é como se o alimento mandasse mesmo, como se fosse um monstro gigante e ela ali pequenininha sendo refém daquela situação. Então, uma liberdade que eu quero trazer para as pessoas que já estão aqui não está atrelado à força de vontade, não está atrelado a apenas mudança de comportamento e hábito. Vai muito mais profundo e muito além disso. Então, um dos pilares dessa mexida que eu dou nas pessoas que participam do programa Afinando Corpo e Mente é o uso de florais quânticos, que é uma mágica que eu uso também. Então, assim, pensando nisso e pensando em trazer cada vez mais informação, porque eu acredito na liberdade das pessoas vinda da informação. Aí eu convidei essa super especialista para falar, que é a doutora Rosângela. Então, doutora, fique muito à vontade. Eu estou muito feliz. A doutora, para quem ainda não conhece, ela é especialista em nutrologia e práticas ortomoleculares há muitos anos, especialista em florais quânticos, e aí eu vou deixar ela acabar de se apresentar, e eu estou muito grata e muito feliz de a senhora estar aqui. então, eu estou muito feliz pelo convite, né? É um grande prazer também estar aqui e principalmente dando apoio para essa situação toda aí que é a questão do emagrecimento, que eu entendo muito bem como as pessoas sofrem com isso também, né? Bom, eu exerci medicina por 37 anos e agora eu me dedico exclusivamente a passar conhecimento. Eu estou me dedicando para a parte acadêmica, eu criei várias pós-graduações, várias extensões universitárias, eu tenho um apoio de eu chamo de meu braço acadêmico, né? Mas é a Escola Internacional de Desenvolvimento, a IDE, que tem os cursos em EAD, tem alguns cursos presenciais, estamos nos reinventando agora com os cursos presenciais online, né? Que E, legal. na verdade, desde 2012 que eu venho com a proposta de me dedicar exclusivamente à área acadêmica. 3 anos atrás, eu fechei meu consultório, acho que já faz 4, tem que pensar. Eu fechei o consultório no Sydney, porque eu passei a viajar muito mais, né? E aí eu continuei atendendo, mas não nesse ritmo de consultório, né? E agora, este ano, eu definitivamente decidi que não, eu vou fazer só minhas consultorias, que eu já venho fazendo há muito tempo, que é ensinar profissionais da área de saúde a utilizar os florais quânticos e a parte de nutracêuticos, né? Eu tenho a especialização aí em nutrologia, na verdade, como médica, a minha especialização era nutróloga, né? E eu fiz já diversas consultorias para indústrias de produtos alimentares, que na verdade complementos alimentares, né? E eu tenho uma linha inteira que eu desenvolvi com a Catal Medic, que é uma linha de multivitamínicos que é fantástica, de produtos, inclusive, que eu já havia testado no consultório na forma
manipulação, né? E aí a gente agora tem essa linha toda já industrializada, principalmente um magnésio que a gente criou, eu criei uma fórmula de magnésio inédita no mundo inteiro, não existe nenhum igual, que é o Mag Catal, e que é, assim, uma paixão, né? Eu fico muito feliz do resultado. Mas nessa minha caminhada toda, fazem 17 anos que existem os florais quânticos, que são fórmulas florais produzidas de uma forma industrial, e essa fórmula industrial desculpe que eu acho que peguei um cabelinho na minha boca. Mas ao vivo é isso, quem nunca? Acontece, Bom, e na verdade, essas fórmulas florais, elas passam por uma tecnologia que é chamada de Quantum Health, ou seja, é uma tecnologia baseada na física quântica, mas a tecnologia é de ressonância. Então, as fórmulas florais, elas carregam, através da ressonância, elas carregam ondas vibracionais que levam a uma harmonização ou modulação de todo o organismo, em termos energéticos. E isso é uma quebra de paradigma muito grande, né? Você sabe, porque as pessoas têm essa ideia de que tudo é bioquímico, né? E, na verdade, o que nós temos na mão, né? Eu chamo de energia engarrafada, né? Então, essas fórmulas florais, então, elas são energia engarrafada, mas que, na verdade, elas levam a célula, levam o organismo a fazer uma resposta, que é uma resposta fisiológica de expressão gênica. O que isso quer dizer? Quer dizer que a gente entra com a informação, a célula capta essa informação e transforma isso em epigenética, ou seja, em uma escolha da resposta através da informação, acima da genética. Isso é muito legal, é fantástico, a gente enxerga o resultado nas pessoas clinicamente o tempo todo. Nós já temos vários trabalhos científicos feitos em laboratório da USP, em Ribeirão Preto, que foram alunos meus de pós-graduação, que fizeram vários. Então, a gente tem aí um número imenso de casos de sucesso, tanto que eu estou agora, né, nesta semana, fazendo uma jornada, a jornada dos florais quânticos, desde ontem. Eu tive ontem, hoje, daí vou ter ainda quarta e quinta, 4 noites, nas quais eu estou colocando casos de sucesso e mostrando protocolos, e as pessoas que não conhecem realmente vão aprender muito. E quem já conhece, né, revisa, aprende mais, porque a gente sempre aprende alguma coisa, né? Exato. Isso eu acho maravilhoso. Eu também. E uma das coisas, assim, desculpa até te interromper para aproveitar o gancho de uma coisa muito importante que você trouxe, sabe, doutora? Que é o quê? A questão da epigenética. Muita gente acredita, por ter histórico familiar, por ter um gene mais fraco em determinada doença, seja na tireoide, seja do que for, acredita que de fato vai desenvolver a doença, ou mais, que aquela historinha que eu já ouvi muitas vezes, é porque pula uma geração, né? E as pessoas não têm, às vezes, a clareza de que a doença, eu não simplesmente fico doente. Qualquer doença, eu não fico doente do nada. O primeiro estágio da doença é o vibracional. Então, assim, perfeito. Cuidar disso, se eu já tenho um histórico na família, cuidar disso é assim, é um passo muito importante rumo à saúde, porque o nosso sistema único, infelizmente, ele não está pautado no cuidado do indivíduo na saúde. Ele está no cuidado da doença, e não do indivíduo de forma sistêmica. E é por isso que acontece o que anda acontecendo, né? Exatamente. A proposta, né, dos serviços de saúde é serviços de doença, né? Essa é a verdade. E a gente vê isso, e isso foi algo que me empurrou mais ainda para o lado acadêmico, que é justamente mudar isso na cabeça das pessoas. E eu acredito que a gente tem que mudar na cabeça de todo mundo, porque isso é uma onda de informação que fica no campo. E todo mundo começa a acessar. Porém,
para que a gente faça a mudança real, tem que haver a ação. Então, nós precisamos ter a mudança na informação, mas isso tem que ser colapsado de uma forma que vai ser utilizado, né? Então, a informação, ela só tem valor quando é utilizada. Por isso que eu acho que a gente tem que distribuir informação, né? Porque as pessoas têm que usar essa informação. E aí é que você faz esta ideia que eu estou falando. Quando você pega essa informação e transforma o paradigma, você muda. E para isso nós temos que mudar todo o serviço de saúde, nós temos que mudar uma geração inteira, eu acho que 2 gerações, porque a minha que já é, né, eu já me considero aí em fase de aposentadoria, então eu já estou nos dinossauros, como eu digo, né? Então, a minha geração é uma geração muito encruada na alopatia e que recebeu muita informação tecnológica da medicina convencional, que é ótima para muita coisa, a gente precisa dela, mas a geração nova, a geração que está chegando agora, ela também está com o paradigma antigo, por mais que sejam médicos novos, porque eles estão aprendendo na universidade que já tem defasado o que está ensinando. Porque, olha só, existem pesquisas mostrando que uma novidade, alguma coisa que se foi, inclusive, cientificamente comprovado, você só consegue botar dentro da universidade, no livro acadêmico mesmo, para formação, 25 anos depois. Leva uma geração inteira. Exato. E hoje a informação está tão rápida e as coisas mudam tanto que a gente nem sabe mais o que está nos livros acadêmicos, porque a gente está sempre em busca de novas coisas e novas pesquisas, e aí fica uma salada, porque aí as pessoas não têm segurança, nem os que aprendem têm segurança para aplicar, nem os que vão receber esse serviço de saúde ou de doença, sei lá, tem segurança naquilo que está acontecendo. Então, nós precisamos fazer um norte em cima disso, ou botar uma situação que dê segurança para as pessoas. E essa é uma das coisas que eu assumi como missão de vida, porque eu acredito muito nisso. A gente tem que, alguém tem que fazer isso, né? Eu sempre digo, alguém vai ter que fazer, né? Então, a gente tem que assumir o que vem na nossa mão, né? E aí, a minha proposta ficou assim, agora eu vou pegar isso, que é uma ideia maravilhosa, que tem 17 anos de mercado, né? Eu mesmo, em 15 anos no consultório, tive 10 mil pacientes tratados. Então, é uma bagagem clínica imensa. E de 2012 para cá, eu tenho muito mais gente, porque eu orientei alunos, eu orientei profissionais, eu orientei pessoas. Isso vai, né? É onda e onda e onda. Então, assim, eu nem sei quantos protocolos eu já passei. E, na verdade, eu tenho esse retorno, porque muitos vêm me dar o retorno. Então, eu tenho a experiência clínica do manejo. Então, se eu ficar quietinha no meu consultório, atendendo um por um, eu não vou nunca fazer com que isso chegue a todo mundo. Então, para conseguir isso, é que eu resolvi me transformar em uma professora, né, para fazer com que as pessoas recebam já o meio caminho andado. Porque eu me considero uma mentora hoje, né? Que está na moda o termo. Que, na verdade, a gente tem que pensar assim, se eu quero fazer uma coisa bem feita, eu tenho que aprender a fazer com quem sabe fazer. Não é com quem ensina, né? Exato. Não é só com quem ensina, porque às vezes o professor que está na sala de aula não tem experiência clínica. Então, nós temos que aprender com quem tem. E eu posso abrir, bater no peito e dizer, eu tenho experiência clínica. E a gente tem também a criação do Congresso de Saúde e Terapias Quânticas, que este ano a gente teve que cancelar em função da pandemia, mas até o ano passado já era um por ano, deu 8 congressos, né? A gente também fez outros congressos menores, paralelos, a gente já fez um no Nordeste, a gente já fez em Santa Catarina no final do ano passado. Então, nós temos vários congressos que são acadêmicos.
Isso, o que, que quer dizer isso? Quer dizer que tem o aval de uma instituição de ensino por trás, que é a Escola Internacional de Desenvolvimento, e mais, que aí vem a melhor parte, nós temos também a possibilidade de registrar os casos que são apresentados, que são os anais de congresso, que são os posters, né? Que a gente registra isso com o ISSN na Biblioteca Nacional e temos todos esses casos como referências bibliográficas. Então, a gente apresentou num congresso o caso, são casos passíveis de serem utilizados como referência. A gente está fazendo ciência no Brasil. E eu estou fazendo isso desde 2012, né? E aí as pessoas ainda, às vezes, pessoas desavisadas, como eu digo, ainda entram em contato ou mandam lá nos comentários umas bobagens do tipo, isso aí não existe, né? Então, usam a palavra quântica à toa, umas bobagens assim, né? Sim. Geralmente são comentários, né, de gente, primeiro, que não sabe nada de saúde, segundo, que não sabe nada de física quântica, e terceiro, nunca ouviu falar, porque não aprendeu e não estudou, não ouviu falar que a gente aplica a física quântica na área da saúde. Então, no Brasil, eu sou a pessoa mais habilitada a falar de saúde quântica. Por quê? Porque eu acabei de fazer, eu terminei, durante 5 anos, eu fiquei num programa de Quantum Integrative Medicine, o nome, que é Medicina Integrativa Quântica, nem existe isso no Brasil. Eu fiz nos Estados Unidos, na International Quantum University, e agora eu estou terminando a tese de PhD. Eu vou ser a primeira PhD no Brasil com esse título. Então, eu não vim aqui me colocar, né, na área acadêmica, dizendo assim, não, eu li o livrinho lá do fulano. Eu li todos os livros que me interessaram. Eu aprendi muito. Mas eu estudei muito. E eu estudei de uma forma que eu tenho bagagem na área que eu quero atuar, que é na área da medicina. Infelizmente, aqui no Brasil, né, o Conselho Federal de Medicina, ele tem a lei da mordaça. E eu posso falar agora, feliz da vida, porque eu dei baixa no meu CRM, eu me aposentei como médica para poder fazer isso que eu estou fazendo hoje, né? Que é falar para todo mundo que isso existe, que é ciência e tudo mais. Mas uma das coisas que eu queria dizer em função disso, né, é que o Conselho Federal de Medicina, ele não permite que a gente use a palavra medicina para nada que não seja especialidade médica. Por exemplo, medicina quântica, isso não existe no Brasil. Medicina vibracional não existe no Brasil, porque não é especialidade médica, né? Por isso que medicina ortomolecular não existe, porque a ortomolecular, apesar do meu diploma, eu fiz uma pós-graduação, lato sensu, na UERJ, tá? O meu certificado é da Universidade do Rio de Janeiro, né? Na Universidade Estadual do Rio de Janeiro, é uma universidade oficial do Brasil, Sim, minha né? terra natal, inclusive. Então, além de ser uma universidade, que já só por ser universidade já é científica, ainda é uma universidade estadual que tem o aval do MEC. Então, é uma coisa tão doida você saber que você fez com médicos, você fez o curso, eu fiz um curso de 520 horas, né, em medicina ortomolecular, lá há séculos atrás, também sou lá da segunda turma do Efraim, então imagina, dá 30 anos já, e olha só, na verdade, o meu certificado, eu só posso botar no meu currículo agora, que é prática ortomolecular. Mas está escrito no meu certificado que é medicina ortomolecular. Mas eu não posso dizer porque não é uma especialidade médica. Então é uma coisa tão doida no Brasil isso, né? Que eu optei por ser... Agora eu sou professora doutora. Eu continuo sendo doutora, até porque fiz medicina, e também porque fiz o doutorado, mas não me atrapalha nada hoje o fato de que eu
posso me dedicar exclusivamente e agora posso falar, né? Que me E deixou isso é muito tão feliz. sério. Não, e ótimo, porque assim, que bom que isso aconteceu. Porque imagina assim, hoje as coisas são tão arcaicas a nível de conhecimento, e quando a gente fala da autoridade médica, por exemplo, o médico, para muitas pessoas, ele é a autoridade no tema. Porque se ela está buscando por uma especialidade, ela acredita que ali vai trazer uma solução. Então, isso é tão louco no sentido de, peraí, se eu estou buscando uma especialidade e vai me cuidar da doença, mas isso está baseado numa medicina arcaica. A confusão que acontece faz as pessoas ficarem presas em hereditariedade, acreditando que a Sim, hereditariedade é o que vai definir seu padrão, inclusive, de obesidade. A isso. hereditariedade vai definir se você tem, se você vai desenvolver alguma disfunção tiroidiana. A hereditariedade vai definir seu diabetes. E a gente sabe que Exato. com os estudos da epigenética que não é bem assim, né? E assim, doutora, pode Tem falar, uma desculpa. situação que eu acho ainda complicante nisso que você está falando, né? Os serviços de saúde acreditarem nisso e a medicina em si acreditar nisso. Mas o paciente, quando ele Isso. recebe esse diagnóstico, vamos dizer assim, Uhum. ele meio que se esconde por trás disso também. Porque você tira a responsabilidade do paciente quando você diz, estava na família, está no teu DNA, Exato. entendeu? Tira a responsabilidade. E uma das coisas que a gente aprende na física quântica é que você é responsável pela tua realidade. Você é capaz de co-criar a tua realidade. Uhum. Então, e isso é uma verdade absoluta hoje. A gente tem N formas de comprovar isso, inclusive a nível de laboratório. Isso não é só alguém pensou nisso e escreveu, né? Isso, Eu não isso é sonhei, não é assim baseado. uma coisa que eu sonhei, né? As É, pessoas, quando a gente fala de física quântica, quando a gente fala de floral vibracional, quando a gente fala assim, não, mas peraí, então assim, deixa eu pensar aqui melhor. Não, calma, peraí. Não é assim. Cocriar a realidade não é só, não é uma coisa rasa, não é uma coisa ligada ao neocórtex, tá ligado lá atrás no seu sistema reptiliano, tá ligado lá atrás, enquanto verdadeiramente você emana aquilo. Porque não dá para fingir que eu emano essa energia. O universo não é enganado nesse sentido. exato. Agora você falou uma coisa muito importante. A gente estava até entrando na história da energia, né? Então, a primeira coisa importante é que essas ondas de vibração que carregam informação, elas são sempre verdadeiras. Então, o universo, como ele é formado de informação que vem por onda de energia, você não tem como enganar ele. E assim como não tem como não ser verdade aquilo que está no campo. O que acontece é a interpretação racional que a gente faz na nossa mente consciente, ou seja, que o ser humano faz na sua mente consciente, ele interpreta ou ele distorce ou ele ajeita a ideia do jeito Jeita. que quer. E como ajeita? Né? E que sirva aos propósitos racionais dele, ou seja, conscientemente, mesmo que esteja contrário à biologia e à mente subconsciente, que é a que realmente faz a biologia andar, não é verdade? Exato. Com Então, certeza. o que nós temos na mão hoje, em termos assim, tá, tudo isso é muito bonito de aprender, porque é bonito de ler, estudar e tudo mais, mas o que é prático nisso, né? E aí eu respondo, nós podemos fazer, primeiro, a gente pode fazer um atalho nessa história, porque quando a gente usa os florais quânticos, quando a gente usa esse sistema floral de ação quântica, até está aqui meu livro, né? Eu escrevi um livro sobre o sistema, com todos os produtos que existem, que são fórmulas florais, etc. Então, quando a gente tem esse produto para usar, o que nós temos é um atalho de informação direta, que vai passar pelos campos de energia nossos, que são os nossos corpos de energia, que eu gosto muito de utilizar a figura usada pelo Amit Goswami, que aliás é meu professor de várias matérias no doutorado.
ele tem um livro chamado O Médico Quântico, né? E nesse Médico Quântico, ele faz uma explicação da causação descendente do ser humano que eu acho fantástica. Porque ele mostra que tudo vem da mesma energia, que é verdade, né? Isso a física prova para a gente, nem precisa ser quântico, né? A física clássica já provou isso, né? É. O universo começou aonde? No Big Bang. O que tinha antes ainda não se decidiram qual é a teoria que eles querem, mas do Big Bang para cá todo mundo entende. Então, concentração de energia que expandiu e continua expandindo, né? Numa velocidade fantástica, né? Mas, na verdade, o que interessa é que só este fato, quando você pega esta ideia, se tudo vem de uma energia concentrada que expandiu, não tinha nada lá, só energia, e agora tem tudo que tem no universo e nos multiversos, etc., então tudo só pode ser feito da mesma coisa. Concorda comigo? Sim. Então, só esta lógica, olha, eu não usei nada, não usei uma fórmula matemática, eu usei lógica. Só esta lógica já prova que nós somos energia, porque nós viemos da mesma energia que veio tudo o resto. Pois não tinha nada, e agora tem tudo. Então, aliás, eu gosto muito do termo, né? O tecido que cria o universo é a energia criadora de tudo, né? É uma forma de dizer bonita que, na verdade, determina o que nós somos, energia. Agora, energia que foi de uma forma descendente, no sentido maior, menor, né? A gente saiu da energia criadora de tudo, como tudo o resto, né? Tudo, e aí tudo mesmo, né? O que é com vida e o que não tem vida tem vibração igual. E aí, essa energia criadora de tudo, ela tem um campo de informação, uma nuvem de fazer ser humano, que é o que o Amit Goswami chama de corpo supramental, que, na verdade, é onde está a receita geral de fazer ser humano. Então, imagine que como é que vai se fazer ser humano sem uma informação? Tem que ter informação. E toda a informação do universo vem por onda energética, onda de energia, né? Bom, para fazer ser humano, nesse corpo supramental que é, e aí vem uma coisa interessante, esse corpo supramental, ele é compartilhado por todos os seres humanos. Por quê? Porque todos nós temos o mesmo corpo, nós somos iguais. Quer dizer, tem as diferenças? Tem, mas no fundo nós somos iguais. Por que nós somos iguais? Uma cabeça, duas pernas, dois braços, dois rins, um fígado, né? Assim, dois pulmões. Bem isso. A receita básica é esta. Agora, além desta, nesse campo de energia, nós também temos o pedacinho da receita que nos diferencia de outros seres na face da Terra, que é a razão, a racionalidade. Tem que estar em algum lugar. Mas se todos nós temos, então tem que estar fora de nós. Porque, vamos conversar, né? Eu gosto muito de usar também essa figura, né, de linguagem. Para fazer o bolo, você não tem que ter a receita fora do bolo? Como é que eu vou fazer um bolo se tiver dentro do bolo a receita? Eu não posso fazer o bolo, já está lá dentro. Eu tenho que ter a receita no livro de receita, então está fora do bolo. Então, se todos nós somos iguais nesse sentido geral e todos nós temos razão, né, temos a racionalização, então nós temos que ter isso escrito numa informação fora de nós. Porque a gente tem que acessar de alguma forma isso. Aí vem a ideia de que cada um de nós, e por isso que a gente pode dizer todos somos um, é verdade. Aliás, na hora que foram ler o Genoma Humano, em 2003, né, o projeto Genoma Humano, eles também, uma das situações que deixou os cientistas bastante atrapalhados de explicar, além de nós termos só 23 mil genes
né, Um grão de funcionando, arroz tem 53 mil. né? Então, eu brinco muito com essa história quando eu falo de telômero e de genética, epigenética, tudo mais que a gente fala disso. Eu sempre digo, olha, eles não divulgaram muito, mas eu encontrei lá no projeto Genoma Humano uma informação maravilhosa. A diferença dos genes, geneticamente, a diferença de um ser humano para um camundongo, o ratinho aquele de laboratório, né? A Aham. diferença é só 300 genes. Então, na verdade, A gente é quase um rato. é quase um, né? Não Exato. é maravilhoso Somos pensar menos isso? do que um grão de arroz. E isso é tão incrível. E é o que eu sempre É, trago quando a gente fala da questão do emagrecimento. As pessoas acham que está tudo atrelado nessa mente consciente, nessa capacidade de racionalizar e os porquês. E não é bem assim. Não, não, não é. tem algo, a comida é algo ligado ao meu cérebro primitivo. É por isso que muitas vezes eu não tenho domínio e acabo fazendo o que faço. E isso faz com que a minha cabeça pensante, a minha racionalidade, me conte histórias. De que eu sou incapaz, que eu não tenho foco, que tudo está pautado na força de vontade e eu é que não tenho, que fulano consegue e eu não consigo. Então, eu vejo muita gente banalizando, e aí eu falo com clareza mesmo, porque não tem outra palavra, a questão do emagrecimento. Por quê? O que eu chamo de banalizar? É falar que, não, você segue a dieta aqui, aí tem uma dieta super restritiva, e fala para a pessoa, segue aí, é o que você vai emagrecer. É óbvio que vai emagrecer. Só que a gente não é uma conta matemática. 2 e 2 Hum, não necessariamente são 4. Então, eu queria que a doutora que você falasse assim, um pouquinho mais a fundo qual a influência dos florais quânticos, especificamente no processo de emagrecimento, por exemplo. Só para que as pessoas tenham a clareza de que, ok, entendi, e isso, ok, mas, isso, porque muitas das vezes eu vejo as pessoas falando assim, mas isso é muito para mim, se colocando pequeno, quando está sofrendo com a questão do peso. E eu queria que você falasse um pouquinho mais do grau de influência, do benefício e que os florais trazem quando você coloca essa sintonia energética para funcionar a seu favor. Então, por isso que eu digo que o floral ele faz uma espécie de atalho entre esses corpos de energia que a gente tem, né? E Uhum, quando você usa, por exemplo, porque na verdade assim, ó, você vai fazer o corpo mental, que é o primeiro, e quando você pensa em corpos de energia, você vai pensar no mental, onde tem a mente consciente e a subconsciente, e uhum, que é ainda muito sutil, mas está ali tem uma coisa importante, que é o significado. É na mente que está o significado. exato. E às vezes é aí que nós temos que interferir, porque o significado da gordura, da obesidade, ele pode estar tão enraizado nessa pessoa que determina o que o corpo vital, que é onde está o nosso campo morfogenético e o nosso sentimento, vai fazer. Uhum, Porque dali do corpo vital é que a gente colapsa no corpo físico. Então uhum, eu tenho um significado, eu tenho um sentimento e aí eu tenho uma sensação, que é o meu corpo físico. Mas ao mesmo tempo eu tenho uma energia do pensamento que vai num pensamento que não necessariamente seja consciente, ou seja, em toda a parte dos biofótons que vai manter os programas e a minha mente subconsciente funcionando, vai ter a influência direta em como que eu sinto, o que eu sinto e como que isso vai determinar a célula. Porque o campo morfogenético do meu corpo vital, que é a execução da genética, por isso que a epigenética funciona no corpo vital, que é uhum, antes da execução, né? uhum, Então, uhum, a execução da minha genética, que vai externar no meu corpo físico, vai estar sempre abaixo, independente do significado.
E aí você entra com essa visão. Mas se a pessoa já botou na sua cabecinha, sem ser conscientemente, mas o Uhum. programa dela está girando lá dizendo, não, mas para aí, você não pode ficar bonita, magra, etc. Você tem que ficar gorda, feia, que aí ninguém se aproxima de você, porque você não Exato. é merecedora de viver com, né, feliz, sei lá, o que inventa na cabecinha das pessoas, né? E aí expande isso para todo o resto. E essa visão, ela é totalmente oculta. Isso aí não é uma coisa consciente. Então a pessoa tem dificuldade até de entender, mas de onde veio isso? Ou Exato. nessa ideia que, né, ou nessa ideia que você dá assim, de compulsão, você pode ter a compulsão metabólica, que é bioquímica, que é causada por uma compulsão anterior que fez comer muito doce e carboidrato, que virou bioquímica depois. E você tem a principal compulsão, que para mim é a mais difícil de tratar, que é a compulsão determinada pelo programa que está na mente subconsciente. Que é Exatamente. porque é aquela que diz assim, tem que fazer assim, senão você vai morrer. Porque os nossos Exato. programas subconscientes, eles são para nos manter vivos. É vida ou morte. É Exato. sim ou não, é preto e branco. Eles não têm o meio termo. O meio termo é da mente consciente. E exato. E uma das coisas, um exemplo que eu gosto muito de usar, né, de forma lúdica, é, imagina assim um iceberg, né? Tá lá o iceberg, a pontinha do gelo aqui e aquele mundaréu de gelo que está aqui embaixo. A obesidade, o ganho de peso, a compulsão consciente, está tudo aqui em cima. Aí as pessoas ficam muitas das vezes tentando cuidar disso que está aqui em cima, enxugando o gelo. Só que a grande questão está aqui. Está aqui, é no que ela pensa sobre ela, no que ela pensa sobre a vida dela, no que ela pensa sobre... E isso tudo está atrelado à história de vida, aos traumas de infância. Assim, tem uma Sim, história toda por todo trás enorme, que faz enorme. ela acreditar, né? E os florais Isso, quânticos têm me dado resultados incríveis no cuidado, não daqui de cima, mas nesse cuidado aqui embaixo. isso. Porque ele faz o atalho. O que a gente tem? A gente tem a informação pronta. Mas no momento que você passa essa informação para um indivíduo que é energia e matéria, está tudo ali, né, representado. Essa informação, ela se espalha e faz a ressonância, criando condições de fazer com que o corpo físico receba a informação correta sem passar pelo processo do programa que está errado. Exato. É aí que funciona. Por isso que eu acho ele também tão maravilhoso e as pessoas têm dificuldade de entender esse caminho. O caminho é o seguinte, é simples. A célula é a que responde, porque nós somos feitos de células, é uma unidade. E quem responde é a célula. Então eu boto uma informação que dá direto na minha célula a mudança da expressão gênica, ou seja, informação transformada em expressão gênica, sem ter a influência do que eu pensei, do que eu senti, do que aconteceu nos 3 anos de idade, do não sei o quê. É Exato. direto, é um atalho. Mas é um atalho tão maravilhoso que a repetição faz o contrário. Olha que coisa mais linda. É, Você recebe lá 6 meses, um ano, às vezes 2 anos, a informação para a célula está direitinho, bonitinha, ela já trocou, ela recebeu lá a informação e trocou com a informação nova. Agora a gente já tem uma célula estruturada de uma outra forma, e isto vai dando o feedback para a mente subconsciente. Porque uma das formas da mente subconsciente aprender é com a repetição. Então exato. ela começa a ver, Exato. poxa, mas eu mando a célula fazer aquilo e ela faz isso. Quer dizer, a É, célula não me obedece mais. Então deixa eu ver o que está acontecendo. Porque tive o outra resultado. coisa maravilhosa é que a nossa mente subconsciente ela é muito poderosa e super inteligente, né? Então ela está sempre de olho, né? Está cuidando de nós, para manter a gente vivo, né? Afinal, uma forma de entenderem bem fácil o que a nossa mente consciente faz é quando a gente entra no carro e vai para o trabalho num caminho que a gente faz sempre. Invariavelmente a gente não presta atenção, porque a gente está repetindo esse caminho tanto que aquilo ficou Uhum. automático.
Então, quem que dirige o carro? Se você não bateu em ninguém, não parou, né, não passou no sinal fechado, E, e e é não uma das coisas estava que eu amo quando a gente fala disso de curva de aprendizado, porque é assim que o cérebro funciona. Ele sabe o que a gente chama, né, de competência, é a tal da competência inconsciente. Eu sou tão competente naquilo que eu faço e não percebo que faço. Do mesmo jeito que eu não penso para respirar, né? Eu continuo respirando, meu exato, corpo continua exato. funcionando. Exatamente. Mas quem faz tudo isso é a mente subconsciente, porque ela tem que assumir o papel enquanto a nossa mente consciente está pensando abobrinhas, né? Como a gente Uhum, diz. exatamente. E pensa, abobrinhas. Se a gente não cuidar, 60.000 pensamentos por dia. É muita abobrinha. e é muita abobrinha que acaba influenciando as pessoas a quebrarem os ciclos, né, doutora? Porque quando a gente fala de ciclos, qual é o ciclo que eu estou querendo dizer? O ciclo de dor e culpa que as pessoas que sofrem de obesidade passam. Elas não querem comer conscientemente, porque sabem que vão engordar, aí vão lá, tem uma força maior, que elas não entendem muito bem, que elas nomeiam força de vontade, mas que não tem esse nome, né? Eu quero trazer a liberdade para as pessoas que estão assistindo, porque não tem esse nome, não é isso o Não, problema. não tem nada a ver Então, com isso. não tem nada a ver com isso, exatamente. Olha, estão vindo a boca de uma médica, não tem nada a ver com isso. E aí elas vão lá e comem. Aí comem, tem aquele 2 segundos de prazer, são 2 segundos de prazer, e na sequência a mente inconsciente assume e conta um monte de histórias para a mente Uhum. consciente, e a mente consciente fala: eu sou um fracasso mesmo, eu não É. consigo mesmo. Viu, viu? É aquela coisa do Viu? pai, né? É. Viu? Você não fez direito, você não serve. Né? É impressionante isso. E eu acho que a gente aqui, né, eu que já estou com 62 anos, eu vejo o quanto que, sem saber disso, a gente emplaca isso, a gente coloca isso na vida, no dia a dia. Então está na hora de todo mundo aprender isso. Isso já é uma coisa tão estudada, tão vista. Não cabe mais você, por exemplo, tratar uma criança desse jeito, porque você vai modular essa criança para o resto da vida. Você precisa botar autoestima, né? Você tem que botar essa ideia de que eu sou, eu posso, na criança, que é quando está formando a mente subconsciente, quando ela está criando seus programas. É lá que tem que botar o negócio. Depois a gente sofre um monte para trocar as crianças, né? Então a gente tem que falar para as pessoas hoje que tem que fazer, aproveitar que existem, né, as novas gerações, e a gente tem que fazer diferente com essas novas gerações. A ideia dos meus pais, por exemplo, que era assim, não, mas eu aprendi assim, é assim que eu vou fazer, ela é uma ideia obsoleta já. Só que se você não fizer uma mudança consciente nisso, e não ensinar para a tua mente subconsciente a mudar o programa agora, você vai repetir o que teus pais fizeram. Por mais que a Exatamente. gente, por mais que a gente, eu mesmo, eu sou uma pessoa que me considero uma pessoa extremamente abençoada, porque tive uma família maravilhosa de grandes profissionais, super inteligentes, né? Meus pais tinham 5, 6 faculdades cada um. Meu pai era médico, mas também era coronel do exército, mas também era bioquímico, mas também fez faculdade de história e tinha trocentas especializações. E minha mãe professora de universidade. Então, assim, eu venho de um berço maravilhoso, né? As pessoas geralmente falam que cresceram na vida, mas tiveram uma infância, não sei o quê. Eu não, eu sou uma pessoa abençoada. Eu vim né, de uma família maravilhosa, eu fui muito estimulada a estudar, a vencer por mim, a ter bons, né, valores. E mesmo assim eu estou cheia de crença limitante. Imagina quem não foi abençoado que nem eu. Eu toda Exato. hora me pego numa crença limitante. Então, é impressionante. Então, eu acho que as pessoas precisam realmente parar, né? Aproveitar a quarentena que parou tudo, né?
parar e olhar para isso com outros olhos. E isso Porque tudo tem fundo científico, né, doutora? Não é uma coisa assim, e tudo tem passo a passo. Existe uma comunicação que se chama bottom-up, né, que ela vem de baixo para cima. E essa comunicação é o que determina quem está preso nesses ciclos e que agem com essas marcas e histórias do passado e que acabam repetindo as histórias dos pais, que acabam repetindo. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso de um sistema top-down, eu preciso começar a trazer consciência para essa transformação chegar e o meu inconsciente falar assim, beleza, realmente isso dá resultado para a minha sobrevivência, eu vivo melhor assim. Porque se ele entender que eu vivo melhor assim, pronto. Vira, eu costumo brincar. Esse é o segredo. Exato, Esse é o porque eu segredo. costumo brincar Porque que é como se você tirasse um chipzinho que está obsoleto e colocasse um chipzinho novo e seus olhos fazem assim, tum. Para a vida fica de uma forma diferente. Muda tudo, muda tudo. Né? A grande questão é conseguir atingir este momento em que a mente subconsciente entende que isto vai te fazer uma pessoa melhor no sentido de manutenção de vida. Exato. Porque esse é o programa básico dela. Vamos manter essa pessoa viva. Né? Agora, o que o floral pode fazer em relação a isso? Ele pode, então, ir direto na mente subconsciente através de informação e feedback, que é o que eu falei. A célula recebeu, agiu, a mente entende. Para aí, mas então eu estou fazendo a ordem errada. Agora eu vou fazer a ordem certa, por repetição. Né? A outra parte é que nós, como a gente pode, através dessa modulação energética, atuar no significado, olha que interessante. Nós temos condições de atuar também no significado. Por quê? Porque você consegue modular a emoção lá no, né, no corpo vital, que tem lá o sentimento, você fazendo de baixo para cima, como você falou, tem a sensação, o sentimento e o pensamento. Você consegue fazer com que sensação receba uma espécie de inversão de sensação e sentimento, para que mude o significado. Então, a gente começa a utilizar, eu vou falar de uma fórmula floral que eu sou apaixonada, que é o Consciêncios. Você começa a utilizar, perfeito, né? Você começa a usar o Consciêncios, eu acho ele tão maravilhoso. Você começa a usar o Consciêncios, isso aconteceu comigo, que já usava trocentas coisas, porque o Consciêncios foi lançado acho que em 2008, e a gente já tinha aí 5 anos de mercado de outros florais, né? E aí você veja, a gente já usava outros, eu já tinha uma destreza, lançaram a linha toda da estética, e o Consciêncios veio com a estética. E o Consciêncios veio para melhorar a autoimagem. Essa era a ideia. Né? Então, eles fizeram uma fórmula floral de informação com uma onda lá, várias ondas dentro, sei lá, que vai fazer com que a pessoa, usando, ela consiga se dar conta. Primeiro autoestima, né? Porque tem que ter as duas coisas juntas, né? Então, assim, gostar de si mesmo do jeito que está e conseguir se enxergar melhor. Tira umas nuvens, né? Ter uma ideia melhor de si mesmo. Então, olha só, eu comecei a utilizar o Consciêncios e uma coisa que me chamou muita atenção foi que eu tinha na minha clínica, eu tinha uma sala onde eu tinha, era uma espécie de, vamos chamar assim de estética, né? Mas não era bem estética, tinha também procedimentos de estética, tanto que hoje eu também ensino isso e trabalho um pouco com isso dentro da linha quântica, mas nós também tínhamos outros protocolos que a gente fazia clínicos, né? Mas era uma sala de terapias, vamos dizer assim, inclusive era uma terapeuta que atendia junto comigo. E lá nós tínhamos, então, uma proposta de alguns protocolos estéticos e como surgiu a linha toda da Oxiderm, começamos a fazer os protocolos. E olha que interessante, menina,
Essa minha paciente, ela era uma... Ela já estava com seus 30 anos, 32 anos por aí, e ela estava estudando para concurso que ela queria ser juíza. E já fazia algum tempo, assim, uns 2, 3 anos que ela já estava estudando para ser juíza. E uma das queixas dela é que ela estava com muita acne, do estresse e tudo mais, e a gente fez uns protocolos para acne. E ela chegou para mim na consulta, né? Ela fez durante um mês inteiro, toda semana lá o protocolo, com máscara, etc. Tudo dentro dessa linha quântica. E ela chegou na consulta um mês depois, né? E disse assim, nossa, minha pele melhorou muito, mas tem uma coisa estranha que acontece. Adoro coisas estranhas. Mas foi bem assim, então. Toda vez que eu saio daqui, ela vinha nas quintas-feiras ali na clínica. Eu saio daqui e vou direto para a minha aula do cursinho cursinho de ser juiz, lá de fazer concurso público. Eu vou para a minha aula e é tão interessante porque esta aula de quinta-feira é impressionante. Eu me delicio com a aula, porque ela parece que entra na minha cabeça. Eu aprendo melhor, tudo tá bom. Para mim, assim, a minha atenção, a memória, eu fico muito bem. No dia seguinte, na sexta, também é uma aula maravilhosa. Aí passa sábado e domingo, segunda eu já sinto que meu rendimento diminui. Aí eu chego aqui na quinta, ele melhora. Eu tô achando que é esse negócio aí que eu faço na cara, né? Eu não tinha isso, diz ela para mim. Tá bom, né? Pois é, que a gente trabalha com energia lá, e eu pensando, o que será que acontece, né? Não, e é ótimo quando a gente escuta, né, as pessoas que vêm até a gente, quando a gente atende, fala assim, tem uma coisa estranha. Que elas não sabem definir, né? Não Uma coisa entendo, estranha. né? É lindo, que Bom, lindo. aí eu revisei o protocolo de acne e não tinha nada estranho no protocolo, era tudo, né, focado. Pensei, mas o que será que está acontecendo com essa paciente? Cheguei para a terapeuta, né, que trabalhava comigo, e disse assim, olha, fulana falou assim, assim, e ela disse assim, ela já comentou comigo, doutora. E eu também estou aqui pensando o que será. Mas sabe, doutora, ela falando comigo, ela estava na época fazendo uma pós-graduação. Eu estou fazendo uma pós-graduação e eu estou achando que depois que nós começamos a utilizar esses produtos da estética novos, né? Porque antes eu fazia com os antigos, né? Com os clínicos a gente fazia um pouco de estética. Aí nós começamos a usar a linha nova. E depois que eu comecei a usar essa linha nova, é a sensação que eu aprendo melhor. Eu vou estudar lá na minha pós-graduação, ela estava fazendo pós-graduação, eu vou estudar na pós e eu aprendo melhor. Parece que eu fiquei mais inteligente, diz ela para mim. Imagina, você já era inteligente, mas aquilo eu fiquei, né, na cabeça. De repente veio uma paciente minha que tinha trazido a filha que estava estudando para o vestibular, e ela trouxe a filha para fazer também um tratamento de acne, e estava lá fazendo o tratamento de acne, a filha, né? E a Doutora, paciente desculpa te interromper, mas eu acho que o Instagram vai derrubar a gente. Que tá aqui, tem um tempinho aqui. Não, de mais nada. Foi muito delícia. E eu não quero que ele derrube a gente, porque por mim eu ficava, fazia, e a gente pode marcar mais uma se assim você gostar. E assim preferir. Mas eu não podia deixar de agradecer.